Vamos lá? 1, 2, 3 e... O cavalo de Troia não foi apenas um truque de guerra. Foi um erro de julgamento. Depois de 10 anos de conflito, os gregos entenderam que não conseguiriam vencer Troia por força. Então o que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia. Eles atacaram o psicológico. Criaram um símbolo, um presente, um gesto de rendição. Mas na verdade, era o de infiltração. Desse jeito aí que você está pensando, não. Porém, os troianos não perderam por ser fracos. Eles perderam porque tomaram a decisão errada no momento mais importante da sua história. Agora pensa comigo. Quantas vezes no futebol brasileiro um clube toma uma decisão emocional? Muitas, você pode estar pensando agora. Achando que está se salvando, quando na verdade está se colocando em risco. E se eu te disser que isso está acontecendo nesse exato momento no futebol brasileiro? Olá, meu nome é Helder Fernandes e sejam bem-vindos ao meu canal Hellstrom. Já chega estourando o like e se inscrevendo no canal, porque hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente da linha que eu vinha fazendo. Geralmente eu estava fazendo mais vídeos falando sobre a cultura pop. Só que hoje eu quero fazer um vídeo sobre algo que eu amo, que é esse clube, o Santos Futebol Clube. Se você não é santista, eu quero que você conheça o que está acontecendo agora na trajetória desse time. E hoje é um vídeo para se aprofundar na trajetória de Neymar, na sua carreira e em seu retorno ao Santos Futebol Clube. E todas as polêmicas, porque afinal de contas, além de ser craque com a bola, ele também é craque em polêmicas. E são justamente essas polêmicas que me levaram a fazer esse vídeo e responder a pergunta: seria Neymar o maior cavalo de Troia do futebol brasileiro? Nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Para começar, eu quero falar um pouco sobre a primeira passagem do Neymar no futebol brasileiro e no Santos Futebol Clube. Porque isso eu vi. Eu estava lá, na Vila Belmiro, em todos os jogos, praticamente. Foram momentos mágicos de ver um garoto franzino em 2008 estrear pelo clube, 2009 evoluir e 2010 se tornar o grande personagem do futebol brasileiro. Foi um jogador que claramente chegou muito perto de fazer aquilo que meu pai falava sobre Pelé. Um amor, um futebol. Bola é o Santos é o novo campeão, sai do dedo do negro praiano. Que ele achou que nunca mais iria ver. Mas que espetáculo era o seu Neymar. Dribles precisos, controle de bola absurdo, um chute quase teleguiado, além de uma explosão física que parecia de outro planeta. Ou talvez seja. Mesmo franzino, só na velocidade, o menino Ney crescia. E a um ponto que o Brasil parecia já pequeno para ele. Mas aí já veio a primeira polêmica. E de muitas. Que o craque e seu pai, conhecido como Neymar pai, de uma forma bem irônica, iriam protagonizar. A transferência para o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, rendeu até processo judicial. Além do fato que ele jogou um Mundial de 2011, já meio que vendido para o Barcelona, e já tinha recebido até dinheiro do time. Um resumo rápido para vocês. Nesse processo teve divergência de valores, contratos paralelos, investigação na Espanha, um presidente do Barcelona sendo basicamente deposto por conta disso. Mas aí já ficava claro que a carreira do Neymar não era só futebol. Ele também era um negócio. Após uma passagem apoteótica no Barcelona, Neymar e seu pai acharam que tinham chegado a hora dele ser protagonista. E aceitaram a proposta de 222 milhões de euros para se transferir para o Paris Saint-Germain. E isso gerou um precedente, porque ali o dinheiro passou a falar mais alto que o projeto esportivo. O PSG era um gigante alimentado
pelo sport washing do governo do Catar. Dinheiro quase infinito. Mas ainda buscava identidade na Europa, numa liga fraca, que naquela época havia ganhado apenas uma Champions League, e nem era com o PSG, foi com o Olympique de Marseille. E Neymar teve ótimos momentos lá, mas as lesões começaram a aparecer. E aí, o seu maior inimigo passou a ser o seu corpo. Mas eu não tiro a culpa dele, porque muitas das vezes, enquanto ele estava se recuperando, eram vistos vídeos dele curtindo no carnaval, curtindo festa de irmã, de tio, de parente, de sei lá o que. Isso, querendo ou não, o corpo cobra. ...2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... ...são 11 anos! 11 anos, bota aqui! São 11 anos! Não é um! Agora... Até que em agosto de 2023, após ser tirado dos planos do técnico Luiz Henrique e também do general Mbappé, ele foi para o Al Hilal. E aí, na minha opinião, foi o começo do fim da trajetória do menino Neymar. 7 jogos, uma lesão grave de LCA, mais de um ano parado, e fora outras lesões musculares em seu retorno. O técnico Jorge Jesus, que basicamente platinou o futebol brasileiro, preferiu Renan Lodge ao invés dele, basicamente decretando o fim de sua melancólica passagem pelo clube saudita. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra, não é possível, velho. Dá, cara. Simplesmente não dá. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total? E aí o retorno. Festa. Choro. Jorge Igor. Euforia. O príncipe voltava para a Vila Belmiro. Depois de um rebaixamento, depois de um péssimo ano na Série B, o clube centenário e que teve um dia Pelé, finalmente via uma luz de esperança. Só que às vezes, a luz no fim do túnel é um trem. O primeiro grande choque foi quando o contrato foi revelado. Um contrato pesado. Muito pesado. Cerca de 100 milhões garantidos, praticamente só pela presença de Neymar, sem contrapartidas claras, sem segurança esportiva, sem proteção real para o clube. Basicamente, o Santos entregando tudo, na expectativa de um retorno que não sabia se era garantido ou não. E aí vem o ponto mais crítico de todos. As últimas notícias envolvendo o parcelamento do contrato com a NR Sports. E isso traz algo extremamente preocupante. O CT do Santos, Meninos da Vila, localizado no Saboó, em Santos, na mesma cidade do clube, sendo colocado como garantia de um pagamento. E isso aqui muda completamente o nível da discussão. Porque não é mais sobre salário. Não é mais somente sobre o contrato. É um patrimônio do clube. É um risco estrutural de um clube que já não tem clube social, que já não tem tantas aquisições assim. E uma das únicas aquisições que o clube tem, que é o CT da sua base, tão premiada, tão falada no Brasil e no mundo inteiro, um dos ativos mais importantes do Santos sendo colocado na mesa em um acordo ligado ao jogador. Como essa notícia é de extrema relevância para o vídeo que eu estou fazendo aqui, eu vou ler os primeiros parágrafos da notícia e colocar na tela, só para você ter uma olhada do quão nefasto, do quão absurdo isso é para o clube. Eu vou colocar aqui a matéria do Diário do Peixe,
tá? Que foi o veículo que divulgou isso, né? Então é extremamente importante você passar suas fontes, né? Matéria assinada por Giovanni Martinelli, Henrique Farinhas e Rodolfo Gomes. 3 ótimos jornalistas e que você pode falar o que for de cada um deles, mas é inegável que eles têm paixão pelo clube. O Santos renegociou e repactuou a dívida de direitos de imagem com o atacante Neymar e com a NR Sports em 30/12/2025. A dívida assumida chega a 90.500.000 reais e o CT Meninos da Vila foi apresentado como garantia de pagamentos. Além disso, cláusulas no contrato obtido pelo Diário do Peixe condicionam a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube em uma SAF. Bom, para quem não sabe muito bem o que é lead, né, de jornalismo, é você fazer aquela questão do quê, por quê, onde, como. E a matéria tá muito bem estruturada. E só nesse primeiro parágrafo você já vê o quão absurdo é isso pro clube. Porque a gente não tá falando de um jogador que tá comendo a bola, que tá entregando títulos pra gente. A gente tá falando de um jogador que não joga 50% das partidas pelo clube. Que toda hora tem negócio de controle de carga. Eu tô fazendo esse vídeo depois do Santos ser humilhado lá no Equador. Perder para um clube que eu não sabia existir. E olha que eu jogo bastante Futebol Manager, bastante FIFA, essas coisas. E eu não sabia da existência desse clube até ontem. E o Santos foi lá e perdeu. Cadê o maior jogador do seu clube? Cadê o cara que o Santos tem essa dívida, fora outras, de salário, das outras renegociações, dos outros contratos também, que ele e o pai dele ficaram choramingando? Tem impeditivo. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos. Pra quê? Pra ele se recuperar. Esse é o projeto. Se o Neymar não conseguisse jogar, amém. Você jogou o primeiro tempo inteiro aqui, cara. Significa que você tá bem fisicamente, não é? Eu tô bem fisicamente. Fiquei, né, teve essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu tô fisicamente, né, mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente para poder voltar muito bem. Tava na onde? O Santos foi lá e postou matéria de treino. Pra mim isso é absurdo. E eu acho que todo mundo que é santista, que tem algum canal, que tem alguma maneira de falar sobre isso, deveria estar falando sobre isso. Porque não é algo infundado. Você pode falar, pô, não gosto do Neymar, esse retorno dele foi ruim, ok. Mas olha os dados que estão sendo apresentados. Quando esse contrato foi vazado lá no começo, lá inclusive pelo Rodolfo Gomes também, que é um dos jornalistas que está assinando essa matéria aqui, pra mim já era um absurdo isso, porque o que acontece? É como se você contratasse um jogador que jogou 7 partidas em 1 ano e meio pelo um clube lá da Arábia Saudita, com todo o centro de treinamento à disposição, com os melhores médicos à disposição, e você contrata esse jogador de 33 anos como se ele fosse um jogador novo, no auge, e ele tivesse, tipo, sei lá, fosse bola de ouro, fosse que nem o Romário foi lá quando o Flamengo trouxe ele, foi em 94, foi em 95. É absurdo. Eu vou continuar lendo aqui. O documento foi assinado presencialmente pelo Marcelo Teixeira, aí fala sobre o advogado, sobre quem assinou, sobre a galera da NR Sports. O pagamento do valor total foi dividido em 2 formas, ó para vocês verem a maracutaia. No início desse ano, o clube teria de pagar a NR Sports um valor de 36 milhões, dividido em 5 parcelas mensais, de 5 milhões cada. Já os outros 64 milhões e 500 remanescentes têm condições de pagamentos diferentes.
O contrato prevê pagamento de 43 parcelas mensais. 43 parcelas mensais, se você não sabe, é basicamente 3 anos e meio do Santos pagando o salário que atualmente é do segundo maior jogador mais pago do clube. É isso aí que vocês estão vendo. Um clube que já está devendo 1 bilhão de reais e vai ficar com isso aqui comprometido. Em vésperas de fair play financeiro, de todas as coisas que o futebol brasileiro está, né, se reinventando agora com o novo presidente. Com vencimento da primeira parcela no mês subsequente ao pagamento integral da quinta parcela. Mas não é isso que eu quero. É isso que eu quero falar agora também. A quarta parcela do contrato também prevê e garante a execução de forma antecipada em caso da transformação do clube em SAF. Ou seja, fez clube em SAF, vai ter que pagar o que estiver devendo aí. Caso o clube não se transforme numa SAF e não pague o total do contrato, o CT Meninos da Vila será dado como garantia à NR Sports. Um dos únicos bens do clube. Caso o Santos se negue a assinar instrumento específico, ok. Aqui ele fala um pouco a parte dos contratos, para vocês verem que isso realmente é verdadeiro, foi vazado mesmo. Mas assim, a grande questão desse contrato também cai sobre o presidente do clube. Como que um presidente de um clube entrega basicamente o clube? E, uma coisa que eu posso falar pra vocês por mais que eu esteja falando coisas aqui sobre o Neymar, sobre o pai do Neymar, eu tenho que aplaudir o pai do Neymar. Que basicamente o malandro e o otário saíram pra rua e foi isso. Como que você negocia com o Neymar pai, que é um língua de prata, é um cara que consegue o que ele e o filho dele quiserem, e você basicamente doa a instituição para essas duas pessoas? Isso, para mim, é um dos maiores fatos que o senhor Marcelo Teixeira tem que ser impeachmentado para ontem desse clube. Como que você é presidente de um clube e você tem, que nem eu falei antes, você tinha justamente a questão de você colocar no... seu filho jogou pouquíssimo, ele tá vindo para se recuperar, como que você quer só 6 meses de contrato? Mas não, foda-se. Dá aí os 100 milhões aí, porque o que acontece? Essas pessoas, elas fazem isso justamente de caso pensado. É para entregar o clube mesmo. É bagunça, ninguém quer mais esse clube aqui. Então vai lá e já era, entendeu? É assim que essas pessoas pensam. E pra mim, essa notícia fecha a minha tese. Nem Ronaldinho, o gaúcho, no final da carreira, com contratos estranhos, clubes aleatórios, ida pra cadeia. O irmão do Neymar, do Ronaldinho, foi bem conhecido pelo Brasil por fazer vários contratos loucaços pro Ronaldinho Gaúcho, mas nem ele conseguiu fazer o que o Neymar pai conseguiu fazer com o filho dele. Um jogador que já passou do auge da carreira, que não consegue jogar 50% das partidas há um tempo, e ele conseguiu esse contrato mega milionário que chegou. Mas aqui a gente está vendo algo maior, de um jogador que vem sendo usado como peça central de um movimento financeiro e também político. O cavalo de Troia nunca foi sobre o cavalo, era sobre o que estava dentro dele. E talvez o Santos tenha aberto os portões sem realmente entender o que estava acontecendo. Comenta aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai além da superfície.